tudo bom com você? Bom, hoje a gente vai falar sobre os músculos de cabeça e pescoço. Então, o nosso objetivo agora é começar a falar sobre o mundo mesmo de músculos dessa região anatômica, né, de tão importância para o cirurgião dentista. E vamos começar falando certamente sobre o primeiro grupamento de músculos de expressão facial e nas próximas aulas a gente ainda vai trabalhar os músculos de mastigação, então os 4 principais músculos de mastigação e seus músculos acessórios que são ali chamados de músculos supra-ióideos. Então, para começar aqui, vejam, temos que entender que os músculos da região de cabeça e pescoço são músculos do tipo estriado esquelético. Então, volta lá quando vocês estudaram anatomia geral e estudaram os tipos de músculos que a gente tem, né? A gente tem lá, por exemplo, o músculo cardíaco, o músculo liso e o grupo do músculo esquelético. E é esse grupo que está relacionado aos músculos de cabeça e pescoço. E quando a gente olha, né, músculo estriado e esquelético, o nome músculo estriado está relacionado às estriações transversais que são observadas nesse músculo ao ser avaliado, por exemplo, ali no corte histológico. Então, se a gente for avaliar um corte histológico do músculo de cabeça e pescoço, a gente vai encontrar esse aspecto estriado das fibras musculares. E ele é considerado um músculo estriado esquelético porque ao menos uma das suas extremidades, então uma parte desse músculo, está fixada ao esqueleto. Então vai ter uma fixação ali relacionada à estrutura de tecido duro ao osso. E vejam só, nessa imagem a gente tem o quê? Uma imagem de uma secção longitudinal do tecido muscular esquelético, o que permite que a gente observe o aspecto das estriações musculares ao avaliar o músculo em um corte histológico, tá? Outro conceito importante quando a gente fala dos músculos de cabeça é entender o que é o ventre muscular, o que é um tendão ou uma aponeurose desse músculo. Então, quando a gente está falando em ventre muscular, estamos nos relacionando à porção contrátil desse músculo. Então, é onde a gente tem ali as células musculares propriamente ditas, é onde a gente tem a porção de contração muscular. E a porção chamada de tendão ou aponeurose são as estruturas que vão fazer a fixação do músculo às estruturas de tecido duro, ao osso, que estão nas extremidades, estão nas pontas ali de onde o músculo vai se inserir ou vai ter a sua origem, que a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, observe algumas características sobre tendão. Ele geralmente está relacionado, né, a um tecido conjuntivo denso, então a formação dele, a constituição dele é de tecido conjuntivo denso, e são estruturas de aspecto mais esbranquiçado, a coloração é esbranquiçada, e tem uma grande resistência, né, porque imagina, se ele vai fazer ali a fixação da estrutura muscular, né, no tecido duro, por exemplo, ele tem que ser uma estrutura extremamente resistente para permitir que haja essa fixação naquele ponto. Observem essa imagem, eu tenho que a porção central, que a gente falou agora há pouco, é a região que a gente vai chamar de ventre ou corpo muscular, onde estão concentradas ali as células musculares. Sabemos também já que nas extremidades desse músculo, desse ventre muscular, temos as estruturas chamadas de tendão ou aponeurose. E vejam só, gente, o tendão ele está relacionado à estrutura, né, ali de tecido conjuntivo que faz essa fixação de formato cilíndrico. Então ele tem um formato mais cilíndrico que caracteriza então a estrutura chamada de tendão. Já na situação onde a gente vai ter uma aponeurose, a aponeurose ela é muito mais laminar, ela tem um formato laminar, ela vai ter uma estrutura muito fina, muito delgada, lembra aí como se fosse uma folha de papel, algo muito fino, porém resistente, fazendo essa fixação. Então, se eu tenho uma estrutura mais para o cilíndrico, eu estou falando de um tendão. Se eu tenho uma estrutura mais laminar, mais fina, estamos ali lidando com uma aponeurose. Outro conceito ainda importante é falar sobre origem do músculo e também a sua inserção. Então, a origem do músculo é aquela região que o músculo ele está fixo, a extremidade fixa desse músculo a gente chama de origem. A inserção muscular é a extremidade móvel desse músculo. Significa para a gente que é a extremidade que está presa ao osso, que será deslocado durante o movimento, tá? Então, a parte que a movimentação, que aquele músculo ele faz o movimento, estamos lidando ali com a inserção.
Quando a gente fala da região que é fixa, que não há um movimento, é o ponto de origem do músculo. Tem uma observação bem importante, eu já queria chegar nela, para que a gente possa entrar realmente na peculiaridade dos músculos da expressão facial. E observem a observação que está aqui na nossa aula. Nem sempre a inserção do músculo está em estrutura óssea, principalmente aí quando a gente está falando dos músculos da expressão facial, porque tem grupamentos musculares aí, olha, que vão ter inserção na pele da face. Então, tem músculos da expressão facial que a inserção dele vai ser na pele. Consequentemente, a gente percebe que não há uma inserção em tecido duro. São ainda músculos do tipo estriado esquelético, mas há aí uma peculiaridade dos músculos da expressão facial que não fazem essa ligação em tecido duro, em osso. Além dos músculos da expressão facial, a gente também tem, por exemplo, ó, o grupo de músculos da língua. A língua vai ter seus músculos intrínsecos e extrínsecos e a musculatura ali, principalmente, né, do grupamento intrínseco, vai ter ali uma relação direta só com a língua. Então, a gente não tem envolvimento com o tecido duro, com o tecido ósseo ali. Nesses casos, os músculos movimentam as estruturas na quais se inserem. Então, se há inserção do músculo da expressão facial na pele, a movimentação vai ocorrer desse tecido ali da pele. E é justamente o que a gente quer quando a gente está falando de músculo de expressão facial. Outra estrutura presente no músculo importante que a gente entenda sobre ela é a fáscia muscular. A fáscia nada mais é do que uma estrutura que envolve esse músculo, então ela faz um recobrimento das fibras musculares, evitando que haja o atrito entre os músculos durante a contração muscular. Então, na imagem aqui, olha só, né? A gente tem aqui a região das fibras musculares e aí envolvendo esse músculo, eu tenho aqui, ó, com essa seta aqui em vermelho, né, o nome, a região de fáscia muscular. Então, esse recobrimento da fibra muscular é a nossa fáscia muscular. Aqui também nessa outra imagem, vejam só, uma imagem bem ampla, eu tenho, olha, o recobrimento e aqui também, olha, entre as fibras, né, grupamentos de fibras, eu tenho essa região que é a fáscia do músculo. Então, esse envolvimento que protege as fibras, evita o atrito entre elas, é a nossa fáscia muscular. E aí, falando agora, né, já entrando nessa questão dos músculos da expressão facial, percebam que a gente pode chamá-los também de músculos da mímica facial, então músculos da expressão facial ou da mímica facial. Eles estão localizados no tecido subcutâneo da face, então estão ali próximos aos tecidos conjuntivo frouxo e ao tecido adiposo, né, a gordura ali da região da face. São músculos, obviamente, né, superficiais. Muitos desses músculos, vejam só, eles não têm revestimento da fáscia muscular, porque eles vão ter o quê? Uma inserção direta na pele, fazendo o movimento desta. Sendo assim, ele não tem, por exemplo, contato com outro músculo, já que naquele ponto ele se conecta com a pele, ele vai estar relacionado à pele, e aí ele não tem a proteção ali da fáscia muscular. Obviamente, né, como o nome já diz, os músculos da expressão facial, eles vão permitir que a gente possa alterar a nossa fisionomia, que a gente possa expressar na nossa face as nossas emoções. Então, vocês conseguem fazer cara de tristeza, de alegria, sorrir, chorar, fazer caras e bocas, né, como a gente costuma falar, através da movimentação desses músculos. E a gente vai entender um pouco mais sobre cada um deles, entender inclusive, né, com qual tipo de emoção um músculo está mais relacionado à movimentação dele nessa aula. Então, também ainda, né, lembrando características gerais, eles participam dos movimentos das rimas da face, então a gente tem, né, essa região das narinas, a gente consegue movimentar as rimas, rima palpebral, rima oral, então aqui em volta da região dos lábios, e a gente consegue também, através dos músculos da expressão facial, eles vão ter uma relação direta com a nossa alimentação, e com a nossa fonação, com a nossa fala. Então, para eu estar aqui agora falando com vocês, eu tenho que fazer movimentações dos músculos. E a depender da entonação, né, que eu queira passar com a minha fala, eu tenho movimentos de músculos da face que vão permitir que eu faça entonações e imposições da voz de forma diferente. E a inervação motora desses músculos da expressão facial, ela está ligada diretamente ao nervo facial. Então, o nervo facial ele será responsável
pela inervação dos músculos da expressão facial, né? O nome aí já dá para associar, lembra sempre de pensar nisso, né? O que o nome está querendo dizer pra gente. Então, os músculos da expressão facial, né, eles vão se contrair. Nessa contração, a gente tem uma formação de pregas na pele. Essas pregas, elas são perpendiculares ao sentido da fibra do músculo. Então, se a fibra está no sentido vertical, a formação da prega vai ser no sentido horizontal. Então, a fibra nesse sentido, a prega vai ser formada no sentido oposto, formando ali uma perpendicularidade entre fibra e prega. Com a avançada idade, a gente já sabe que a gente vai perdendo, né, colágeno, a gente vai tendo diminuição da elasticidade da pele, do tecido. Consequentemente, as pregas vão se tornando permanentes. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem a região do bigode chinês. Com o passar do tempo, a gente sabe que essa prega ela tende a ficar marcada a todo tempo. E outra característica que está muito relacionada ao cirurgião dentista é quando o paciente ele tem, por exemplo, a perda precoce de dente, consequentemente isso leva a uma perda óssea, e aí ele vai ter uma perda do suporte dos lábios, né? Vamos pensar numa pessoa que perdeu todos os dentes da região anterior superior. Ele perde o suporte para essa região do lábio, dá depois aquela característica, né, de boca murcha. Então pensa naquela pessoa que não tem dente nenhum, ela fica com a boquinha bem murchinha, né? Pega aí, por exemplo, uma avó de alguém, aquela senhorinha que não tem mais dente nenhum, ela fica com aquela boquinha murchinha, porque ela perdeu todo o suporte para a região dos lábios. E aí, nessas situações, pensando em pessoas, né, agora pensando em jovens, quanto mais você perde o dente mais cedo, mais você perde esse suporte e, consequentemente, você tem formação das pregas nessa região em volta da boca, acontecendo de forma muito precoce, o que não deveria acontecer se você tivesse permanecido com aqueles dentes na posição, né, na forma correta, né, preservado essa dentição. Então, isso é um ponto também que o dentista tem grande impacto, né, porque a gente vai acabar lidando muito com isso, né, diretamente por conta dessas perdas dentárias. E aí, vejam só, né, a gente tem meio que essa evolução, que é o que eu falei aqui agora. Então, quem tá aí bonito, jovem, sabe que com o passar do tempo a gente vai tendo essa formação, essa marcação das pregas, né? Aqui é os velhos e bons pés de galinha e não tem para onde fugir, né? Óbvio, hoje em dia miotoxinas botulínicas aí tem o pessoal usando, porém, para quem realmente mantém o seu aspecto de passar do tempo e aí absorve essa ideia da velhice de forma muito natural, a gente vai chegar num ponto como esse, e feliz de quem chegar, né? A gente viver para chegar nisso aqui. E aí as pregas vão ficando cada vez mais evidentes na face humana. E aqui também só para mostrar isso, né? Que a gente vê isso aqui, mas lembrar que todo mundo vai parar nisso ali um dia na vida. Ou na morte, né? Também, no caso. Observação aqui também importante, lembra que eu acabei de falar que se eu tenho uma fibra do músculo no sentido vertical, a prega é formada no sentido horizontal. Então, por exemplo, nessa região aqui da testa, a nossa fibra muscular, que a gente vai falar daqui a pouco, ela está nesse sentido, ela está na vertical. Mas se eu enrugo a minha testa, a minha prega ela se dá no formato horizontal. E aí percebam, se a gente vai realizar uma incisão cirúrgica, a gente tem um corte ali na face, ele deve ser realizado no mesmo sentido da formação das pregas ao movimentar aquele músculo. De maneira que a gente consegue evitar o quê? O tracionamento da sutura, favorecendo assim a cicatrização. Então percebam, se eu tenho aqui a fibra na vertical e minha prega se forma na horizontal, e por algum acaso existe algum tipo de corte nessa região e vai ter que ser suturado, eu devo realizar a sutura no sentido da prega e não no sentido da fibra muscular. Porque qualquer tipo de movimento que eu faça, eu vou estar movimentando, formando a prega, o que deve não atrapalhar a cicatrização dessa minha sutura. Por isso, sempre a sutura ela deve ser feita seguindo o sentido da prega e não da fibra muscular. Então, isso daí fica como uma observação em relação sempre a observar o movimento que aquele músculo gera na face e não o sentido da fibra muscular em casos, por exemplo, de uma incisão cirúrgica numa região, tá?
E agora sim, a gente entra para falar basicamente dos músculos da expressão facial, depois de realizar toda essa contextualização e toda essa apresentação geral de músculos de região de cabeça e pescoço. E vejam só, tem bastante coisa para a gente falar aqui. Devo falar sobre 17 músculos da expressão facial. Então, a gente tem um conteúdo extenso, que depois eu espero que a gente possa realizar, né, tabelas, resumos, para ajudar nessa fixação do conteúdo. Então, eu começo mostrando aqui para vocês o nosso primeiro músculo que a gente vai estudar, que é o músculo chamado de músculo occipito frontal. Então, mais uma vez, olha o nome, né? Occipito frontal. Lembra pra gente osso occipital e osso frontal. Então, a gente sabe que esse músculo ele é formado por um ventre, ele tem uma parte desse músculo chamada de ventre occipital e outro ventre chamado de frontal. Então, ele é dividido em duas porções, ventre frontal, ventre occipital. Só que essas duas partes elas vão ser unidas e essa união se dá através de uma aponeurose chamada de aponeurose epicraniana ou também chamada de gálea aponeurótica. E essa aponeurose ela vai estar ali revestindo a porção superior ali do crânio chamada de calvária. Deixa eu só mostrar então na imagem aqui para vocês. O que a gente consegue visualizar aqui e a parte desse músculo occipito frontal que vai fazer parte da expressão facial é a que está nessa região aqui do osso frontal, chamado de ventre frontal. Aí para trás eu vou ter, nessa outra imagem tá melhor, vejam só, ventre frontal, osso frontal estaria aqui embaixo. Aqui eu tenho a aponeurose epicraniana, que faz a união do ventre frontal com o segundo ventre desse músculo, que é o ventre occipital. Então, essa porção aqui posterior está relacionada a essa aqui anterior, através da aponeurose, então o tecido conjuntivo que está revestindo a calvária desse crânio, e tudo isso forma o nosso músculo chamado de músculo occipito frontal. E o ventre frontal, como eu comentei, é aquele que vai estar relacionado à movimentação da pele e da face. Então, é ele que vai estar, de fato, relacionado a movimentos da expressão facial, com as suas fibras verticais que se inserem na pele da fronte. Então, aqui, olha, as fibras, elas estão nesse sentido, elas estão ali em pezinhas, digamos assim. E por isso a gente vai falar que elas estão no sentido vertical, e elas vão se inserir na pele dessa região frontal. Então, lembrando que nesse caso ele não é revestido por fáscia muscular. Aqui mais uma imagem, olha, então eu tenho aqui na porção anterior o ventre frontal, aqui atrás o ventre occipital, e fazendo essa união eu tenho a aponeurose epicraniana. Qual é a ação desse músculo? Ele faz a elevação da pele da fronte, então ele vai elevar a pele aqui frontal e também faz a elevação do supercílio. Veja, quando eu faço a elevação aqui, eu elevo também o meu supercílio, formando aqui as minhas pregas horizontais nessa região que vocês já cansaram de ver, né? Que eu já fiz várias vezes esse movimento. E esse movimento, ele vai caracterizar para a gente expressões como atenção. Então, quando está em um movimento de atenção, a gente tende a fazer a elevação da pele frontal. E em movimentos de surpresa, né? Quando você é surpreendido por algo. Vejam, por exemplo, nessa imagem. Então, eu sempre vou trazer as imagens, né? Porque eu não sou boa de ficar caracterizando as mímicas faciais aqui para exemplificar os músculos. Então, olhem a imagem aí. Nesse caso, a gente tem uma movimentação da pele da região frontal, com formação das pregas horizontais, isso caracteriza o movimento do ventre frontal do músculo occipito frontal. Olha a cara de surpresa do cidadão. E aí vamos para o segundo músculo, vão contando aí comigo, viu? Depois eu quero ver a listinha de todo mundo aí completa com todos os músculos da expressão facial. O segundo músculo é o prócero. O prócero, ele é um músculo pequeno, um músculo de fibras também ali com sentido vertical. Ele vai ter sua origem na porção de osso nasal e aí vejam, gente, aquele detalhe. Não tem como aprender músculo sem lembrar dos conceitos já vistos na anatomia do crânio, nas estruturas ósseas, no estudo de osteologia do crânio. Então, tem que lembrar onde é que está o osso nasal, qual é a localização dele para localizar o músculo naquele ponto. Então, ele tem origem em osso nasal e inserção na pele da glabela, localizada ali entre os supercílios. Vamos na imagem.
Então, aqui eu tenho um músculo chamado de prócero, fibras verticalizadas, origem em osso nasal, vejam só, o osso nasal está aqui, o músculo está aqui, e inserção em pele da glabela. Então, a glabela, esse pontinho aqui entre os supercílios, não é isso? Aqui em osso frontal, é a região de inserção do prócero. Contração do músculo prócero. Então, a contração dele, que movimento acontece? Então, quando você contrai o prócero, a tendência é que haja um tracionamento da parte medial dos supercílios, puxando eles para baixo, o que vai formar para a gente nessa região uma prega horizontal abaixo dos supercílios. Vamos ver aqui na imagem. Então, se eu tenho o prócero nessa posição aqui, com as fibras verticais, no momento que a gente contrai ele, ele vai puxar a região de supercílio medialmente, ó, vai puxar para cá, para baixo, e aí vai formar, olha só, tá vendo uma linhazinha deitada, horizontal? Então, isso daqui é prega horizontal, devido à ação do músculo prócero, um dos músculos da expressão facial. Terceiro músculo, o músculo corrugador do supercílio. Ele é um músculo de fibras oblíquas. E quando a gente fala em fibras oblíquas, é importante que vocês entendam que é uma situação onde eu não tenho fibras, né, nem na vertical e nem na horizontal. Então, vamos imaginar fibras aqui, ó, deitadinhas, que a gente vai ver depois no risório. Então, eu tenho fibras oblíquas, significa que são fibras o quê? Na diagonal, elas são fibras ali mais inclinadas, tá? Então, esse daqui é o nosso músculo corrugador do supercílio, com suas fibras oblíquas. Ponto de origem do corrugador do supercílio, na porção medial do arco superciliar do osso frontal. Então, obviamente, né, se ele tá, o nome diz que ele é do supercílio, ele tá ali na região de osso frontal. E a inserção é na extremidade lateral do supercílio. Então, vejam, ele tem sua origem na parte medial e ele vai se dirigindo para a parte lateral do nosso supercílio, na região ali, começando em arco superciliar. Esse músculo, quando a gente tem uma visualização completa de todos os músculos, vocês vão perceber que ele está coberto pelo frontal e pelo orbicular do olho. E aí, nessa situação, quando a gente visualiza todos, a gente não consegue ver quase nada deles, só um pedacinho pequeno, diferente do que a gente tem aqui na imagem. Observem que nesse caso aqui, olha, eu não tenho a presença do orbicular do olho nessa região. E eu vejo aqui, ó, músculo corrugador do supercílio, com sua origem na porção aqui medial e caminhando para uma porção mais lateral, certo? Então, esse daqui é o músculo corrugador do supercílio. Nessa imagem, olha, eu tenho a presença do músculo orbicular do olho. E observem que o músculo corrugador do supercílio, que está com as fibras em verde, praticamente eu não consigo mais visualizá-lo. E qual é a ação dele? Quando a gente faz a contração do corrugador do supercílio, há um tracionamento para medial, então vai tracionar para medial, os supercílios, formando nessa situação as pregas verticais na região da glabela. Então, observem na imagem. Quando a gente traciona o corrugador do supercílio, que está aqui, a gente vai formar essa prega, ó, a prega vertical. Se lembrarem do prócero, quando a gente falou dele, as pregas formadas pela contração do prócero são as pregas horizontais. Já as pregas formadas pela contração do corrugador do supercílio são as pregas no sentido vertical. E aí, unindo, né, a ação do prócero com o corrugador do supercílio, a gente caracteriza aí a movimentação da região dos supercílios para baixo e para dentro, para medial. Então, a movimentação dessa região do supercílio para dentro aqui é através da ação de dois músculos, prócero e corrugador do supercílio. E geralmente a gente faz essa movimentação em expressões de reflexão, de dúvida. Então, quando vocês estão na aula sem entender muita coisa, vocês fazem essa cara aí de dúvida quando o professor está falando e vocês estão prestando atenção, né? E não entendem mesmo assim. Olha essa outra cara aí também, né?
Observa aqui, ó, bem levemente, mas ainda assim existente, pregas formadas no sentido vertical. Então, aí eu tenho a movimentação do corrugador do supercílio. Quarto, espero que eu não esteja errando, é o nosso músculo orbicular do olho. O músculo orbicular do olho, ele não vai ter uma caracterização como a gente estava vendo, né? Nem na vertical, nem na horizontal, nem só com fibras ali oblíquas. A gente vai chamar ele um músculo de fibras concêntricas. Então, por que são fibras concêntricas? Porque elas estão ao redor da região dali da cavidade orbital. Então, ele faz um contorno. Vejam só na imagem, aqui é o músculo orbicular do olho e ele contorna toda essa região, contorna. E aí são fibras concêntricas, certo? Então, fibras dispostas concentricamente ao redor e sobre as pálpebras. Ele tem sua origem, então o ponto de origem do músculo orbicular do olho é na região dos ligamentos palpebrais medial. Então, ele vai se originar aqui, uma parte aqui, medial aqui, o lateral aqui, certo? Então, nessa região dos ligamentos palpebrais. Também na região de osso lacrimal e crista lacrimal da maxila. Então, aqui na região medial, além de pegar ligamento palpebral medial, ele também está se originando em osso lacrimal. Lembra que osso lacrimal faz parte da parede medial da cavidade orbital e ainda a crista lacrimal da maxila. Diferente do que a gente viu até então, até o orbicular do olho, a gente não tinha divisão ainda de um músculo em partes distintas, né? Além, óbvio, do occipito frontal, mas a gente fica mais focado ali ao ventre frontal dele. Mas aqui eu preciso que vocês percebam as duas partes que são ali formadoras do músculo orbicular do olho e as ações delas, elas vão ter especificidades. Então, observe. O músculo orbicular do olho, ele tem duas partes. A gente vai chamar uma parte de porção palpebral, que tem inserção na pele da pálpebra. Então, essa região da pálpebra, não é isso, gente? E a parte orbital, que tem inserção na pele periorbital. Então, vejam só. Esse aqui todo em verde é o nosso músculo orbicular do olho. Mas a gente falou que ele tem uma divisão em duas partes. Então, eu tenho essa parte dele, que é a mais interna, que está aqui em cima do meu olho, é a parte palpebral. Aqui, no caso, a superior, e aqui embaixo a parte palpebral inferior. E a porção, né, mais externa do músculo orbicular do olho, eu vou chamá-la de parte orbital. Então, eu tenho parte palpebral e parte orbital. O músculo orbicular do olho, ele é responsável pelo movimento de fechamento das pálpebras. Então, se a gente consegue fechar os olhos, é por conta da presença desse músculo. Mas observem, tem duas ações aí específicas muito relacionadas a uma parte e a outra. Por exemplo, a parte palpebral, ela está mais relacionada ao movimento leve desse olho, ao movimento de piscar o olho. Então, eu estou aqui falando para vocês, em diversas situações o meu olho está piscando, porque é um movimento natural que todos nós fazemos, que vai ajudar ali na lubrificação do globo ocular. Então, em um movimento tipo esse, olha os meus olhos azuis aí, só que não, né? Então, um movimento tipo esse, eu estou realizando só a movimentação da parte palpebral. Então, é um movimento que é leve, não é um movimento onde há uma contração e um apertamento nessas fibras aí do músculo. Já a parte orbital, que é a parte mais externa desse músculo orbicular do olho, ela está relacionada ao movimento mais forte, ao movimento de compressão. E aí vejam só, por exemplo, em situações que a gente está num lugar muito escuro, ou no ambiente, por exemplo, às vezes na sala de aula, e vocês saem para o pátio ali com solzão lá, 40 graus. Às vezes você sai e aí você comprime um tanto o olho por causa da claridade que está naquele ambiente. Outra situação, por exemplo, é quando a gente está numa sala de aula e apaga todas as luzes e passa um filme. E aí, de repente, acaba o filme e acende todas as luzes de uma vez só. A gente sente a diferença da luminosidade e a gente tende a contrair, a apertar o olho para conseguir se adaptar à nova iluminação. Seria esse segundo exemplo da imagem. Eu tenho uma menina
que ela vai se expor, né, à luz solar aqui, e ela faz o que? Ela faz uma compressão da região toda aqui em volta do olho. Então, a parte orbital desse olho, ela comprime, e aí, nesse caso, eu tenho a movimentação da parte palpebral, além, obviamente, da parte orbital, tá? As duas porções aí se movimentam. Mais um músculo, se eu não estiver errado, é o quinto, é o músculo nasal. Então, o nome já está dizendo pra gente que ele vai estar na região do nariz. A origem do músculo nasal é na região de eminência canina. Então, lembra, dente canino, eu tenho uma elevação óssea, é a minha eminência canina da maxila. E ele também é um músculo que vai se dividir em duas porções. A gente vai falar sobre essas partes. Só para mostrar para vocês, aqui a gente tem o músculo nasal. As duas partes não estão em destaque nessa imagem. Vejam só, eu vou ter uma porção aqui mais inferior e uma parte aqui em cima, tá? E aí, só para caracterizar para vocês os nomes das duas porções, eu tenho a primeira, chamada de parte transversa ou compressora, é aquela parte que está na região de dorso do nariz e faz a compressão das nossas narinas, né? Essas aberturas que a gente tem aqui no nariz. Já a parte alar ou dilatadora, ela faz a inserção na asa do nariz, nas extremidades desse nariz, e realiza a dilatação da narina. Então, quando a gente consegue abrir esse espaço aqui, tem gente que movimenta isso com facilidade, faz a dilatação da narina, é o movimento da parte alar ou dilatadora do músculo nasal. Então, aqui na imagem a gente tem a caracterização das duas porções. A que passa sobre o dorso do nariz é chamada de parte transversa ou compressora, e essa porção que sobe da região de eminência canina e vai ter inserção na asa do nariz é a parte alar ou dilatadora. Aqui a gente tem uma ilustração só para mostrar para vocês uma narina, né, num posicionamento normal, em posição de descanso, e aqui uma narina com abertura mais ampla, que seria um caso de dilatação. E essa dilatação ela é possível por conta da parte alar ou dilatadora do músculo nasal. Mais um músculo aí, e aí tá talvez do grupo fácil dos músculos da expressão facial, é o orbicular da boca, que quando a gente bate o olho no estudo de músculo, né, gente, os mais fáceis que a gente localiza logo é o orbicular do olho e o orbicular da boca. Então, o orbicular da boca, ele está relacionado à camada, né, muscular da região dos nossos lábios, superior e inferior. As fibras também, assim como o orbicular do olho, elas estão dispostas concentricamente, formando ali, como se chama na literatura, o esfíncter bucal. Então, observem. Eu tenho aqui, olha, as fibras de forma concêntrica, né? Ela faz o contorno dessa região aqui dos lábios, olha só, esse daqui é o músculo orbicular da boca. Qual é a origem do orbicular da boca? A origem é na própria pele, então vejam superficialmente, e na região das fossas incisivas da maxila e nas fossas mentuais da mandíbula. Então, deixa eu voltar aqui, olha. Se vocês lembrarem, nessa região aqui eu tenho fossa incisiva, né? Eu tenho a região de eminência canina. Para a medial eu tenho fossa incisiva. E aqui embaixo eu tenho região de fossas mentuais. Então, nessa região aqui de fossa mentual de um lado e do outro e fossa incisiva de um lado e do outro, eu tenho os pontos de origem do músculo orbicular da boca, certo? E a inserção ela vai se dar na pele e mucosa dos lábios superior e inferior. E aí lembra sempre, se é o ponto que faz a inserção, é o ponto que há o movimento. Então, a movimentação acontece na região dos lábios. A gente pode observar, associado ao músculo orbicular da boca, um outro feixe muscular, que ele vai receber a nomenclatura de músculo depressor do septo nasal. É um feixe muscular que parte da porção superior do orbicular da boca e se insere na parte móvel do septo nasal. Então, olha aqui na imagem. Eu tenho aqui, né, o orbicular da boca, a parte superior dele. Vejam só, aqui é como se ele tivesse cortado, tá? Então, essa região em amarelo aqui teria ainda a presença dessas fibras, mas aqui na imagem a gente tem um corte.
para visualizar o que está aqui. Esse feixe de fibras musculares que sobe para encontrar a região de septo nasal é o feixe de fibras que a gente vai chamar de músculo depressor do septo nasal. Então, ele não é um músculo à parte ali da expressão facial, é um feixe de fibras musculares associado ao músculo orbicular da boca, que aí recebe esse nome específico, tá? A função do orbicular da boca é comprimir os lábios e promover sua projeção para frente. Então, se a gente consegue fazer ali o bico, se a gente consegue jogar um beijo para alguém, isso se dá por conta da ação do músculo orbicular da boca. Em algumas situações também a gente faz aquela expressão de raiva que a gente comprime os lábios, também a gente está trabalhando o orbicular da boca. E aí vejam só a imagem. Então, projeta para frente, faz um bico, ó, forma pregas aqui inclusive, olha. Isso daí é a ação do músculo orbicular da boca. Olha lá, Neymar, para quem gosta de futebol, também faz bico, movimentação de orbicular da boca. E expressão de raiva, compressão dos lábios superior com inferior, fazendo cara de raiva, também movimentação do orbicular da boca. Mais um músculo aí, eu acho que eu já perdi as contas, é o músculo levantador do lábio superior. O músculo levantador do lábio superior, ele faz o movimento de lábio superior e inferior junto com o músculo orbicular da boca. Ele é um músculo oblíquo, significa que ele vai ter fibras o quê? Na diagonal, inclinadas. Então, vejam só, esse daqui é o músculo levantador do lábio superior, certo? O músculo levantador do lábio superior tem sua origem na margem infraorbital, e aí também a gente vai ver depois que ele vai ficar coberto pelo orbicular do olho, e sua inserção é na pele do lábio superior, fazendo o movimento de elevação desse lábio quando a gente dá algum tipo de risada, e ele se entrelaça com fibras do músculo orbicular da boca. Então vejam só, esse daqui é o meu músculo levantador do lábio superior. Sua origem é na margem infraorbital, lembra a margem infraorbital aqui? Então ele tem sua origem aqui, e a sua inserção vai se dar aqui já na região do que? Onde a gente vai encontrar o músculo orbicular da boca, que é na região da pele do lábio superior. Então, é nessa região da pele que ele se insere, até porque ele vai realizar o movimento dessa região de lábio superior, por isso que ele se insere nela. Aqui nessa outra imagem, ó, na vista lateral, eu tenho a presença do orbicular do olho. E aí, as fibras do orbicular do olho se sobrepõem ao levantador do lábio superior. Então, quando a gente dá uma risada também, olha aqui, o Barack Obama, ele está fazendo aqui a ação do músculo levantador do lábio superior. Bom, agora a gente vai falar sobre o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Vejam só, esse músculo ele é um músculo de fibras verticais e ele é muito fino. Aqui na imagem a gente consegue observar isso. Aí em verde, em destaque, é o nosso músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Ele é um músculo que vai ter sua origem no processo frontal da maxila e sua inserção na pele do lábio superior e na pele da asa do nariz. E aqui lembrem bem daquele conceito, onde o músculo se insere, ele faz o movimento. Então, se ele se insere em pele de lábio superior, ele movimenta essa região. E se ele se insere na pele da asa do nariz, ele também movimenta essa região. Por isso o nome, né? Músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Aqui na imagem, olha, eu tenho o processo frontal da maxila aqui em cima, é isso? Essa projeção óssea que a gente tem aqui da maxila mais superior é o processo frontal, e aí ele tem sua origem aqui e vai se inserir em asa do nariz e em pele da região de lábio superior. E falando sobre a contração e os movimentos, né, desse músculo, a gente tem que ele faz elevação de lábio superior e da asa do nariz, como a própria inserção já mostra pra gente. E esses movimentos estão muito relacionados ali a uma expressão de desprezo, principalmente quando faz o movimento unilateral. Tipo nessa imagem aqui, né, ela tá bem discreta, mas olha, ela faz uma certa elevação dessa região do lábio e um pouco aqui da asa do nariz. Então, uma expressão de desprezo, onde você faz a elevação
geralmente de um lado de lábio superior e asa do nariz, está relacionada à ação do músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Esse cara aqui também, olha, ele faz elevação, lábio e asa do nariz. E aproveitando o gancho dessa imagem, óbvio, tá, gente, que muitas expressões que a gente faz, a gente não tá trabalhando ali só um, dois músculos. Tem outros grupos, né, de músculos ali também atuando, porque a gente não faz um movimento, né, muito concentrado só em boca e tal. A gente geralmente faz um movimento mais conjunto ali dos músculos, tá? Eu só tô caracterizando questões ali muito relacionadas, mais específicas mesmo àquele músculo. Mais um, agora, levantador do ângulo da boca. Então, a gente tem levantador de lábio, levantador de ângulo. Então, o ângulo da boca, para quem não lembra, é essa região que a gente chama também de comissura labial, esse cantinho que a gente tem aqui, onde a gente vai encontrar o lábio superior, sua extremidade lateral, com o inferior. Então, é chamado de ângulo da boca ou comissura labial. O músculo levantador do ângulo da boca, ele tem suas fibras verticais, olha lá, vamos ver aqui. Então, olha, eu não tenho uma imagem só ele aqui bonitinho, ele já tá com sobreposição. Mas vejam, fibras da parte verde aqui na vertical. Então, levantador do ângulo da boca. Sua origem é no ponto da fossa canina, abaixo do forame infraorbital. Então, eu tenho um forame infraorbital aqui, eu desço um pouco, eu vou cair em fossa canina, posterior à eminência canina. E sua inserção é na pele do ângulo da boca. Então, na imagem a gente não consegue ver tanto detalhe, né, porque tem a sobreposição. Mas eu vou ter o espaço da fossa atrás da eminência, fossa canina, e ele vem e se insere na pele do ângulo da boca. O movimento dele, né, é de elevação desse ângulo da boca, já que é o ponto onde ele se insere. Também tem uma relação com o ato de dar risada, né? Então a gente quando ri movimenta isso aqui para cima. E aí ele também trabalha. E na imagem, como a gente já percebeu, ele fica quase todo coberto pelo levantador de lábio superior. Então ele tá aqui, olha, e ele tá coberto pelo outro músculo que tá ali próximo a ele, além do que a gente tem aqui, que é o zigomático menor. Então, por exemplo, né, nesse movimento aqui do puxar, dando uma boa risada, ele faz a elevação da região de ângulo da boca com a atuação do músculo levantador do ângulo da boca. Bom, mas o músculo agora é o músculo zigomático maior. O músculo zigomático maior vai ter fibras também dispostas ali na posição oblíqua. Sua origem é na face lateral do osso zigomático e sua inserção acontece na pele do ângulo da boca. Então, vamos ver aqui na imagem dele. Esse daqui é o nosso músculo zigomático maior. Então, a gente viu que a origem dele é na região de osso zigomático, né? Na face lateral, face externa aqui do osso zigomático. E ele vai ter inserção em ângulo da boca. Então, esse daqui, ó, fibras oblíquas, né, diagonal aqui, é o nosso músculo zigomático maior. E em relação à ação do músculo zigomático maior, ele, gente, é o músculo que vai fazer o movimento, né, da elevação do ângulo da boca no sentido superolateral, então vai levar para cima e para o lado, caracterizando ali o nosso movimento clássico do sorriso. E para isso, para esse movimento, para esse tipo de ação, o músculo zigomático maior, ele é considerado o músculo principal. Então, na imagem, olha, quando a gente faz o movimento para o sorriso, a gente está trabalhando o zigomático maior no movimento que faz a elevação do ângulo da boca para cima e para o lado. Então, esse movimento clássico do ato de sorrir é o movimento que está trabalhando o zigomático maior, sendo ele o nosso principal músculo. Além do zigomático maior, o outro músculo que a gente tem é o músculo zigomático menor. Esse músculo também tem fibras oblíquas, sua origem também é na face lateral do osso zigomático, já sua inserção ela vai acontecer na pele do lábio superior. E ele vai trabalhar o ângulo da boca, movimentando também de forma superolateral, participando do movimento da risada. Então, aqui na imagem, eu tenho esse em verde, é o nosso músculo zigomático menor. Origem na face lateral do osso zigomático,
inserção vai acontecer na região de pele do lábio superior. Então, observando, zigomático maior, zigomático menor. Os dois têm origem na região de face lateral do osso zigomático. A inserção é que é diferente. A inserção do zigomático maior, onde que é? No ângulo da boca. A inserção do menor é no lábio superior. Os dois estão atuando ali no movimento superolateral, né, dessa região toda aqui, para fazer o ato, né, do sorriso ali, da risada, sendo o zigomático maior o principal. Uma observação é que, em relação ao músculo zigomático maior e menor, em algumas situações, em alguns indivíduos, eles podem se apresentar unidos, ou seja, eles formando ali um único músculo, né, músculo zigomático maior e menor, e geralmente a inserção vai acontecer em ângulo da boca quando eles se apresentarem unidos. Mais um músculo agora, o músculo risório. E aí talvez muita gente pense, né, que ele é o músculo do sorriso, da risada, porque o nome leva a gente a pensar um tanto nisso. E aí cuidado para não errar em questão de prova, que o principal músculo do sorriso foi o que a gente já estudou anteriormente, o zigomático maior, tá? O músculo risório é aquele músculo com fibras dispostas totalmente ali no sentido horizontal, tem sua origem na fáscia massetérica. Então a fáscia, a gente falou no início da aula, é aquela camada que reveste as fibras musculares. Então, o músculo risório, ele tem sua origem sobre essa camada que reveste o músculo masseter, que é a nossa fáscia massetérica. E sua inserção acontece na pele do ângulo da boca. Sendo assim, ele não tem inserção, ele não tem nenhuma fixação ali em tecido ósseo. Começa na fáscia do masseter e se insere na pele do ângulo da boca. Esse daqui é o nosso músculo risório, volta lá. É um músculo com fibras horizontais e ele vai ter origem aqui para trás. Aqui nessa imagem ele não está aparecendo o músculo masseter. Então, sobre a fáscia do músculo masseter e sua inserção em região de ângulo da boca. O músculo risório, né, ele vai tracionar o ângulo da boca lateralmente, também participando do sorriso, junto com o zigomático maior, com o bucinador, que a gente ainda vai falar. E ao retrair sozinho, quando ele trabalha sozinho, puxando o ângulo da boca, ele produz aquele sorriso menos amplo, aquele sorriso que a gente costuma de falar, daquele sorriso sem graça. Então, aquele sorriso que a gente não mostra os dentes, a gente simplesmente dá uma puxadinha assim para o lado dos lábios, né, que é o movimento do risório. Então, vejam só, por exemplo, aqui, ó, nessa risadinha, sem muito, né, sem muito movimento, só um movimento aqui, ó, de lábio, né, mais para lateral, com a ação do músculo risório. E em algumas pessoas, gente, esse músculo ele pode estar ausente, mas não se preocupe, né, ninguém vai ficar sem sorrir por isso, porque a gente tem os outros músculos aí trabalhando e fazendo a ação junto com o risório quando ele está presente, e quando não, trabalhando ali também no movimento do sorriso, sem o auxílio do risório. Agora sim a gente vai falar o outro que a gente citou, né, que também participa do sorriso, que é o bucinador. O bucinador, ele é um músculo retangular, é um músculo bem importante, porque vocês precisam conhecê-lo não só como um músculo da expressão facial, mas um músculo, né, que está compondo essa região aqui das bochechas. Então é uma camada muscular da bochecha, é um músculo muito importante para a atuação do cirurgião dentista, visto que hoje a gente tem, né, muito procedimento aí, por exemplo, da bichectomia, que é a remoção da bola de Bichat, que está ali próxima ao músculo bucinador. Então é uma região muito importante de músculo que vocês precisam entender a localização desse músculo. A origem do músculo bucinador, vejam só, ele vai ter uma origem na parte superior, inferior e posterior. Então, ele tem uma origem superior, vou tentar mostrar na imagem para ver se fica mais fácil. Então, ele vai estar localizado, né, de um formato meio quadrangular. Então, olha só nessa imagem aqui, ele tem um formato quadrangular. Então, ele vai ocupar a região ali das bochechas, vejam só. Aqui já com os outros músculos que sobrepõem a ele, né, o risório zigomático maior. E aqui ele, ó, então ele está se apoiando em maxila, né, na parte superior dele, e na mandíbula na parte inferior. E ele vai ter essa fixação na parte superior na base do meu processo alveolar. Então, na base da parte óssea mais superior da maxila aqui
e na base do processo alveolar da mandíbula, origem superior e inferior. E ele também tem um ponto lá de origem, olha, na parte posterior. Então, aqui atrás, olha, eu tenho um ligamento, que é um ligamento pitérigo-mandibular, que vai estar vindo ali, olha, vai estar recobrindo, vai estar relacionado à região onde a gente tem o âmulo pterigóideo e que desce até chegar ao trígono retromolar. Por isso o nome pitérigo-mandibular. E aí esse ligamento, se a gente abrir a boca do paciente, a gente não consegue ver, porque esse ligamento, ele fica recoberto pela ráfia pitérigo-mandibular. Então, nessa região aqui, olha, que eu venho lá de cima da minha maxila, né? Então, na região posterior da maxila, que se encontra com o processo pterigóide, esse ponto mais superior aqui da ráfia pitérigo-mandibular, que vai descer até a região de trígono retromandibular. E aí, nesse ponto aqui, ó, de cima para baixo, eu tenho o meu limite posterior do músculo bucinador. E a inserção do músculo se dá na região de ângulo da boca. Então, ele tem origem superior, inferior, posterior e se insere no ângulo da boca. Percebam que a gente já falou de vários músculos com inserção em ângulo da boca, né? Depois vocês anotem aí quais são os que se inserem em ângulo da boca. Eu trouxe essa imagem que destaca também em verde o músculo bucinador, mas a gente também pode observar isso, ó. Aqui em amarelo eu tenho esse corpo de gordura, que é nossa bola de Bichat, então é o nosso tecido adiposo aqui. Aqui já é o nosso músculo masseter, que estudaremos posteriormente. E aqui eu tenho a nossa glândula parótida, que fica apoiada sobre o masseter. Então vejam só como próximo ao bucinador eu tenho estruturas extremamente relevantes, importantes, né, para a nossa área de atuação. O músculo bucinador, né, ele vai tracionar lateralmente o ângulo da boca, então ele, né, puxa isso aqui para o lado e aí, obviamente, participando do sorriso, como a gente já viu os outros, né, zigomático maior, menor, risório. Ele também faz o movimento de compressão das bochechas, então quando a gente tem aquele bebezinho lindo, fazendo, né, sucção, seja do dedinho, mamadeira, quando tá mamando ali com a mãe, ele faz esse movimento por ação do músculo bucinador. Além desse movimento, a gente também faz a distensão das bochechas para evitar que a gente morda. Quem nunca, né? A gente estava comendo uma coisa e de repente morde a bochecha, a nossa mucosa jugal, a parte mais interna. E aí esse movimento do músculo, ele evita, ele puxa para lateral, distendendo as bochechas para evitar que a gente possa morder ela, né, ali quando a gente está se alimentando. E ele também faz o movimento de jogar o alimento contra os dentes, para que a gente, né, consiga ali realizar o movimento mastigatório e esse músculo ele também vai atuar. Fofo, né? Mais um músculo depressor do ângulo da boca, e aí se vocês observaram, né, a gente começou de uma coisa mais de cima, chegou nessa região aqui, nasal, aqui em lábio superior, e enfim a gente está chegando na parte mais inferior, até a gente chegar a essa parte do pescoço. Então, o músculo depressor do ângulo da boca é um músculo de formato triangular. Então, vamos tentar ver isso aqui. Esse daqui é o músculo depressor do ângulo da boca. E ele vai ter um formato triangular, né? Com sua base voltada para a base de mandíbula e o seu ápice voltado para o ângulo da boca, né? Que dá nome ao músculo. Então, formato triangular. Com origem, já falei, base de mandíbula e inserção na pele desse ângulo de boca. Ele faz o movimento de depressão do ângulo da boca, então ele joga o ângulo da boca para baixo. E esse movimento acontece quando a gente tem uma expressão ali relacionada à tristeza, quando a gente está chorando, a gente faz esse tipo de movimento. Olha José Serra aqui fazendo o movimento, puxando aqui para baixo com a ação do nosso músculo triangular depressor do ângulo da boca. Olha esse nenê também, essa carinha de choro, movimentando o ângulo da boca para baixo através da ação do músculo. Mais um depressor, ou também chamado de abaixador, tá, gente? Então, o músculo depressor do lábio inferior, ou abaixador, é um músculo de origem na base da mandíbula, na região do tubérculo mentual, e inserção na pele do lábio inferior. Então, olha só, fibras oblíquas, origem, né? Tá aqui em região próxima à base, mas a sua origem está mais relacionada ao tubérculo mentual que a gente tem aqui.
e a sua inserção vai se dar na pele do lábio inferior. Então, esse é o nosso músculo depressor do lábio inferior. O movimento dele, abaixar esse lábio, também relacionado às expressões de tristeza, choro. Olha esse bebezinho também, ó. Então, ele chorou. Esse, no caso aqui, ó, ele fez um movimento que a gente chama de eversão. O lábio inferior, né, se voltou para fora. Então, ele evertiu, né? Ele saiu da posição habitual e mostrou o lado, a parte interna. Então, ele fez a eversão do lábio inferior com a ação do músculo depressor do lábio inferior. Bom, mais um músculo agora é o músculo mentual. Então, ele vai ter sua origem na região de fossa mentual da mandíbula e sua inserção na pele do mento. Então, na imagem a gente tem ele aqui, né? Se vocês lembrarem, ao centro eu tenho protuberância mentual, lateralmente essa protuberância eu tenho os tubérculos mentuais e em cima dos tubérculos eu tenho fossas mentuais. Então, a origem do músculo mentual é na fossa mentual e sua inserção é na pele do mento, fazendo a elevação da mesma. E o nosso último músculo, então é o nosso 17º, podem contar aí, é o músculo platisma. Esse é um músculo que já está na região do nosso pescoço, é o nosso músculo superficial do pescoço, que vai se estender da região mais inferior de pescoço, né, chegando à face, no ponto ali de base de mandíbula. E eu gosto muito de descrever a origem dele, aí eu brinco sempre que é uma questão de prova. E vejam só, a origem é porção superior da fáscia do músculo peitoral maior no tórax, passando na face anterior e lateral do pescoço, atingindo a nossa base de mandíbula. Então, resumidamente, ele vem do músculo peitoral, da região do tórax, né, o peitoral maior aqui, sobe passando pela região anterior e lateral do pescoço e atinge a nossa base de mandíbula. Então, olha na imagem, eu vejo bem. Aqui é o ponto de origem sobre o músculo, né, região de músculo peitoral maior. Ele vai subir região anterior e lateral de pescoço, se fixando ali em região de mandíbula. E ele vai fazer o movimento de enrugar a pele dessa região do pescoço. Participa também do abaixamento do ângulo da boca, tá? Então, ele tem uma relação com esse movimento. E aí, muitas vezes, a gente consegue fazer uma tensão aqui. Olha a minha cara horrível aí agora fazendo esse movimento. E a gente está trabalhando um pouco o nosso músculo platisma, certo? Aqui outra imagem, olha, então, quando você também faz o movimento região de ângulo, ele vai trabalhar. E aqui eu trouxe para já fechar e trazer as minhas informações finais, uma revisão. Primeiro, essa revisão aqui que mostra pra gente os nossos 17 músculos estudados nessa aula de hoje. Então, vejam só. Aqui eu tenho o ventre frontal do nosso músculo occipito frontal. Aqui ao centro, na glabela, entre os arcos superciliares, a gente tem o prócero. Aqui eu tenho o nosso músculo corrugador do supercílio. Aqui eu tenho o orbicular do olho. Nessa outra imagem, aqui em cima do dorso do nariz, eu tenho o músculo nasal, lembrando que ele tem uma parte alar ou dilatadora passando pela asa do nariz. Aqui eu tenho o nosso outro músculo, que é o músculo levantador de lábio superior e da asa do nariz, então de um lado e do outro ele. Nessa imagem eu tenho o levantador do lábio superior em azul, o zigomático menor que se insere em lábio, o zigomático maior que se insere no ângulo da boca e ambos têm origem na face lateral do arco zigomático, ali do osso zigomático. Abaixo deles a gente ainda vai ter aqui, ó, o levantador do ângulo da boca, tá aqui em vermelho destacado. E aqui eu tenho o orbicular da boca, né, fibras concêntricas. Aqui lateralmente eu tenho o bucinador no lado e do outro. Nessa imagem eu tenho depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e o mentual. Faltou o risório, fibras horizontais, e por último o nosso platisma, o músculo ali dessa região do pescoço, certo? São 17 músculos da expressão facial. E aqui eu tenho uma observação, se vocês anotaram, a gente tem aí 5 músculos com inserção em ângulo da boca, fora o músculo orbicular da boca, que também passa por essa região. Então, todos esses músculos, vejam só, tem fibras ali, né, suas extremidades, ou seja,
a sua fixação ali se inserindo, né, no ponto do ângulo da boca. Então, há uma reunião ali desses tendões, dessas inserções desses músculos em ângulo da boca. Por conta disso, em algumas pessoas, né, a gente vai observar um nódulo por conta dessa união dos tendões. É um nódulo tendíneo, né, por conta dos tendões, que vai existir no ângulo da boca e a gente vai conseguir apalpar isso em alguns pacientes. Esse nódulo ele vai ser chamado também de modíolo, então seria formado nesse cantinho aqui, né, no ângulo da boca, por conta desses vários músculos que passam nessa região. E a gente tem que ter cuidado, porque ao apalpar esse nódulo de tendão, a gente pode confundir com um cisto sebáceo, né? Ou muitas vezes não entender o que é aquilo e a importância, mais uma vez, do conhecimento da anatomia. Então, você vai perceber que ali você lembra aí que tem um monte de músculo se inserindo, o orbicular da boca passando, e por conta disso a gente tem um nódulo tendíneo formado nessa região chamado de modíolo. E outra pergunta que sempre acontece nas aulas de músculos de expressão facial é com relação às covinhas, né? Tem muita gente que quando sorri forma uma covinha, tem gente que já tem aqui uma covinha na região do queixo, e a covinha ela está relacionada, né? Aqui na imagem a gente tem essa menina linda com a covinha aqui na bochecha, o menino também. E essa covinha ela existe por conta da inserção de certos tendões musculares na pele que podem formar essas depressões. E aí, por conta do tipo de inserção do tendão na pele daquele indivíduo, há a formação de uma covinha, de uma área mais depressiva, e isso é variável, vai depender muito do tipo de inserção daquele músculo naquela região e daquela pessoa que apresenta a covinha ou não, tá? Então, isso está relacionado ao tipo de inserção do tendão na pele do indivíduo. E já finalizando, eu queria pontuar para vocês também uma importância grande que a gente tem do estudo dos músculos da expressão facial. E aí eu nem vou entrar no contexto, né, do aspecto da harmonização. Hoje certamente vocês vão entrar no mercado de trabalho muito voltado para isso, né, para a atuação do dentista na harmonização orofacial e, consequentemente, vocês terão que entender e saber muito mais de músculos de expressão facial, da mastigação e seus acessórios, certamente mais do que muitos outros profissionais que, né, já se formaram há tempos atrás. Mas uma aplicação que eu queria mostrar e está relacionada um tanto da minha formação também em odontologia legal é com relação ao estudo dos músculos para reconstrução facial. Então, aquelas situações onde a gente tem lá um crânio desconhecido, que não se sabe, né, a origem, não tem nenhuma reclamação, não tem nenhum ponto que leve a identificar aquele crânio, a gente pode realizar um processo de reconstrução facial, e para reconstruir a face a gente precisa colocar os músculos sobre esse crânio e fazendo uma proporção ali do tipo e espessura de músculo, seja do sexo feminino, masculino, a gente consegue modelar os músculos, seja manualmente, seja computacionalmente ali hoje em dia, e formar para aquele crânio um rosto que pode ser divulgado, né, na mídia, em fotos pela cidade, que pode levar alguém a reconhecer aquela fisionomia, um familiar pode identificar, aquela questão de um familiar desaparecido pode estar sendo semelhante àquele retrato que foi desenhado com base no crânio e ajudar aí na identificação de um crânio que talvez nunca tivesse um reconhecimento no final disso tudo. Então, é uma aplicação também do estudo do conhecimento da anatomia dos músculos da expressão facial, certo? As referências da nossa aula aí de hoje, né, os nossos estudos aí de anatomia baseado nesses livros. Eu quero agradecer pela atenção e paciência de todos, espero que tenha sido proveitoso e tenham aprendido aí um pouco do conteúdo e podem voltar a assistir mais vezes para fixar e ajudar no aprendizado de vocês. Me coloco à disposição mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer questão, pode mandar mensagem. Um beijo, tchau, tchau, gente, e até a próxima!